Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando duro, tantas pessoas continuam lutando com dinheiro? A verdade é que não é só uma questão de ganhar pouco ou não ter oportunidades. O problema muitas vezes está nos pensamentos invisíveis que controlam nossas decisões todos os dias. Pensamentos que parecem inofensivos, mas que são verdadeiras armadilhas mentais. Hoje, eu vou te revelar os 7 pensamentos que mantêm as pessoas quebradas. E o pior, elas nem percebem. Se você identificar algum deles em você, esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua vida financeira. Vamos direto ao ponto. Quantas vezes você já ouviu ou até falou: dinheiro não traz felicidade? Essa é uma das frases mais perigosas que existem, porque ela é usada para justificar a falta de dinheiro, como se ser pobre fosse uma virtude. Mas pensa comigo, a falta de dinheiro traz o quê? Ansiedade, dívidas, brigas, vergonha, estresse, sensação de impotência. É claro que o dinheiro por si só não resolve tudo, mas ele te dá liberdade de escolha. Ele te permite dizer não. Ele tira a sua vida do modo sobrevivência e coloca em modo construção. A verdade é que quem diz que dinheiro não traz felicidade, geralmente nunca teve o suficiente para experimentar a paz que ele pode proporcionar. Pessoas com mentalidade de escassez rejeitam o dinheiro como se fosse algo sujo, corrupto. Já pessoas com mentalidade de crescimento entendem: dinheiro é uma ferramenta. E quem aprende a usá-la com sabedoria, transforma sua vida e a dos outros. Agora vamos para outro pensamento tóxico, que parece até bonzinho, mas é puro auto-engano. Deus vai prover. Essa frase, fora de contexto, tem aprisionado milhões de pessoas numa passividade disfarçada de fé. É claro que Deus é provedor, mas a provisão de Deus não isenta você da responsabilidade. Na Bíblia, a fé sempre veio acompanhada de ação. José teve fé, mas também se preparou para o tempo de seca. A viúva teve fé, mas foi lá e pegou as vasilhas para multiplicar o azeite. Davi teve fé, mas foi lá e enfrentou Golias com a funda na mão. Fé sem ação é só discurso vazio. Deus abençoa o movimento. Ele age quando você age. Esperar que tudo caia do céu é terceirizar a responsabilidade da sua vida. Muitas pessoas se escondem atrás da fé para justificar o medo, a procrastinação, a desorganização financeira. Mas a verdadeira fé te impulsiona. Te leva a se preparar, a buscar sabedoria, a investir bem os recursos que já tem. E se você ainda acredita que só precisa ficar quieto que tudo vai se resolver, cuidado. Isso não é fé. É acomodação. Falando em acomodação, vamos para outro pensamento extremamente comum. Se eu economizar no cafezinho, vou ficar rico. Você já deve ter ouvido: pare de tomar café fora e você vai economizar uma fortuna. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer: economizar no cafezinho não vai te deixar rico. Nunca. Claro, não estamos dizendo que você deve gastar sem pensar, mas focar obsessivamente nas pequenas economias, enquanto ignora as grandes oportunidades, é mentalidade de escassez em ação. A verdadeira riqueza não vem de cortar 5 reais por dia. Vem de aumentar sua capacidade de gerar renda, criar ativos, investir com inteligência e desenvolver habilidades de alto valor. Quem pensa como rico pergunta: como eu posso aumentar minha receita em 5.000 reais e não apenas economizar 5? Essa é a diferença. Enquanto o pobre tenta sobreviver com o que sobra, o rico constrói fontes de renda que crescem com o tempo. Ele cria sistemas, empreende, estuda o mercado, se adapta, reinveste. O foco não é só cortar gastos, é multiplicar ganhos. Economia sem estratégia é só privação. Você vira um mestre em sobreviver, mas nunca aprende a prosperar. Claro, cortar desperdícios é importante, mas isso precisa andar lado com visão de crescimento. Pense agora: você está gastando energia tentando salvar centavos, enquanto ignora chances de ganhar milhares? Se sim, tá na hora de inverter o jogo. E falando em esforço mal direcionado, o próximo pensamento é um clássico da cultura do sofrimento financeiro. Trabalhar muito é o caminho para ficar rico. Essa é uma das mentiras mais bem contadas da história. Se você trabalhar duro, você vai vencer na vida. Mas deixa eu te perguntar: quantas pessoas você conhece que trabalham muito e continuam pobres? Trabalhar muito não é o mesmo que trabalhar certo. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. Elas vendem sua hora, seu esforço, sua saúde. Mas o tempo é limitado. O corpo cansa. A vida passa. E quando o dinheiro para de entrar, tudo desmorona. Pessoas ricas pensam diferente.
Elas constroem sistemas que funcionam mesmo sem a presença delas. Negócios automatizados, investimentos que geram renda passiva, conteúdo que continua vendendo enquanto elas dormem. Elas usam o tempo não só para produzir, mas para construir ativos. Trabalhar duro é nobre, mas se você não está criando algo que continue gerando valor no longo prazo, você está preso num ciclo. É o famoso corre, corre, que nunca leva para frente. A chave é trabalhar com inteligência. Aprenda sobre alavancagem. Multiplique seu conhecimento. Crie fontes de renda que dependa do seu esforço direto. O objetivo não é trabalhar para sempre. É construir liberdade. E liberdade se constrói com estratégia, não apenas com suor. Agora que você entende isso, está pronto para encarar o pensamento que paralisa milhares de brasileiros todos os dias. Investir é arriscado demais. Se tem uma crença que trava o crescimento financeiro de muita gente, é essa aqui. Investir é perigoso, vou perder tudo. Mas sabe o que é realmente perigoso? Depender só de um salário. Viver sem reserva. Trabalhar 40 anos e não construir patrimônio. Investir é arriscado para quem não estuda, não se informa e age no impulso. Mas com conhecimento, o risco se torna controle. Estratégia. Crescimento. Pessoas com mentalidade de escassez enxergam o investimento como um cassino. Pessoas com mentalidade de riqueza veem como um instrumento de liberdade. Elas sabem que investir é o caminho mais seguro para multiplicar o dinheiro ao longo do tempo. Elas aprendem sobre renda fixa e variável. Entendem perfil de risco. Montam carteiras diversificadas e colhem os frutos da paciência e da disciplina. A grande sacada é: quanto mais você teme o investimento, mais você depende do seu esforço físico. Você trabalha, ganha, gasta e começa tudo de novo. Mas quando investe, você cria soldados financeiros que trabalham por você 24 horas por dia. Quer segurança? Invista em conhecimento. Quer liberdade? Invista seu dinheiro com sabedoria. O risco real é não fazer nada. É ver o tempo passar sem plantar nada para o futuro. E falando em futuro, o próximo pensamento é o maior auto-engano da classe média brasileira. Quando eu ganhar mais, aí sim vou começar a guardar. Esse pensamento é uma armadilha perigosa. Agora eu ganho pouco, mas quando eu ganhar mais, aí sim vou guardar. Mentira. Se você não consegue organizar R$ 1.000, também não vai organizar R$ 10.000. A mudança não está na quantia, está no hábito. A verdade é que quanto mais aumenta, mais os gastos acompanham, a menos que você controle conscientemente. É o famoso: aumenta o salário, aumenta o padrão de vida. Pessoas com mentalidade de escassez acham que só vão se preocupar com finanças de verdade quando tiverem muito. Mas quem pensa como rico entende que o controle começa no pouco. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Guardar dinheiro não é sobre quanto você ganha. É sobre o que você faz com o que tem. Organização financeira é um hábito construído com disciplina diária. É anotar os gastos. É separar primeiro o que vai ser guardado. É viver com menos do que se ganha, sem abrir mão da qualidade de vida. Não é sobre sacrifício eterno. É sobre inteligência para priorizar o que importa. Você não precisa esperar enriquecer para começar. Você enriquece justamente porque começou. E por falar em desculpas, vamos encarar agora o pensamento mais vitimista de todos. Fulano ficou rico porque teve sorte. Essa frase revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem enriqueceu. Ele só ficou rico porque teve sorte. É uma forma de aliviar a própria frustração. De justificar o fracasso dizendo que o sucesso do outro não foi merecido. Mas a verdade é: sorte existe. Mas ela só encontra quem está preparado. Pessoas ricas não esperam sorte. Elas criam oportunidades. Elas estudam, erram, tentam de novo, arriscam, aguentam críticas, sacrificam conforto. E quando a oportunidade aparece, o tal golpe de sorte, elas estão prontas para agarrar com as duas mãos. Pessoas com mentalidade de escassez adoram diminuir o esforço dos outros, mas nunca enxergam as noites sem dormir, os fracassos silenciosos, os anos de preparação. Enquanto isso, seguem paralisadas. Porque é mais confortável pensar que alguém só venceu porque deu sorte, do que admitir que talvez você não esteja fazendo tudo o que poderia. A verdade é simples. Sorte é quando o preparo encontra oportunidade. E se você ainda não teve sua sorte,
Talvez o problema não seja o universo. Talvez seja a falta de preparo. Então, ao invés de criticar quem venceu, estude o que essa pessoa fez. Ao invés de reclamar, execute. Ao invés de esperar, construa. Porque a sorte nunca bate à porta de quem está deitado no sofá. Agora que você conhece os 7 pensamentos que mantêm tantas pessoas quebradas, a pergunta que fica é: qual deles ainda vive dentro de você? A mudança financeira começa com uma mudança de mentalidade. Você pode ganhar na loteria, herdar dinheiro, conseguir um emprego melhor. Mas se a sua mente continuar programada para a escassez, o dinheiro vai embora. Porque a mente pobre sempre destrói o que o bolso rico constrói. Por isso, o desafio que eu te deixo hoje é: escolha um desses pensamentos e elimine da sua vida imediatamente. Comenta aqui embaixo qual deles mais te impactou. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa quebrar essas correntes mentais. Lembre-se, você não precisa ser gênio, ter nascido rico ou acertar tudo. Você só precisa decidir que merece mais e agir como quem acredita nisso. Esse é o primeiro passo para virar o jogo.